A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar estudando a palavra neste momento. Vamos falar sobre a igreja, a revelação da igreja por parte de Jesus Cristo a Paulo, ao apóstolo Paulo. Amém? Então, está em Atos 11, versículo 26, 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui fala da reunião, né, dos cristãos, dos primeiros cristãos, quando começou a ser revelado a igreja de Cristo. A igreja aqui, ela é traduzida como eclésias. Eclésias é a reunião de pessoas. Não é um edifício, é a reunião. E em Atos dos Apóstolos, eles se reuniam nas casas dos irmãos. Então, ali era a igreja. Então, estava aqui sendo revelada a igreja ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque igreja não é edifício. Igreja não é pessoa. Às vezes nós ouvimos falar a igreja do fulano de tal, eu sou da igreja do fulano de tal. Isso não é igreja, certo? Igreja também, ela não é escola. Igreja não é escola. Igreja também não é um lugar beneficente. Também não é isso. Igreja é a reunião de pessoas buscando, no nome do Senhor, conhecer a palavra de Deus. Conhecer os propósitos de Deus, a revelação de Deus. Em João, no Evangelho de João, versículo 4. João, versículo 4, no capítulo 4, versículo 20 ao 24, vamos ver o que a palavra do Senhor fala. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus estava falando aqui, né, sobre adoração. O que é adoração? Onde você tem que adorar? Neste momento, Jesus estava falando de outro momento, não é? Foi esse momento que nós vivemos hoje, que os gentios foram alcançados. A adoração passou a ser em espírito e em verdade. O que é adoração em espírito e em verdade? Adoração em espírito e em verdade é você adorar a Deus de acordo com o que a palavra do Senhor fala. Você concordar com a sã
doutrina. A palavra, a verdade da palavra de Deus. Isso é adorar em espírito e em verdade. E é assim que Deus quer que nós o adoremos, em espírito e em verdade. Não é no templo, aqui ele já estava falando, não é no monte, não é na igreja, edifício, é no ajuntamento de pessoas, eclésias, no ajuntamento de pessoas. Então, onde está reunido a igreja? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, aí estará a minha igreja, diz a palavra do Senhor. Então, igreja é a reunião de cristãos, buscando em nome do Senhor Jesus a revelação da palavra. Essa é a verdadeira igreja. Efésios 3, do 1 ao 10. Está olhando? Efésios 3, do 1 ao 10. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, aqui está falando que não tinha sido revelado ainda aos filhos dos homens. Versículo 6. Ao saber que os gentios são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, ele já tinha entendido, não é? Que nós éramos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Versículo 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. Então, como a palavra do Senhor foi para os judeus e eles negaram, então a palavra do Senhor veio aos gentios e nós fomos alcançados assim pela graça. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que todos os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, até então, esse mistério estava oculto. E agora, Deus escolheu Paulo para revelar à igreja. Para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades nos céus. Então, essa é a igreja, a verdadeira igreja que Deus tinha para nos revelar, que Cristo tinha para revelar. Esta igreja, a igreja participante do corpo de Cristo. E nós, né, fomos alcançados pela graça. Mas os que foram alcançados pela fé também, né, receberam também a salvação. Nós, gentios, a salvação vem pela graça sois salvos. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. Amém?